Boa noite, meus queridos irmãos. Cumprimento a todos da live, a todos aqui da igreja, com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Irmãos, para a gente dar início ao nosso culto solene de hoje, dia 11 de julho, eu convido o nosso diácono João para estar fazendo uma oração para iniciar nosso culto. Pai, Deus grandioso, Deus altíssimo, queria te agradecer, Senhor, neste momento, pela presença de cada um, Senhor, pela graça, Senhor, que nós estamos aqui neste momento louvando e agradecendo o Teu santo nome. Grandioso Deus, que o Senhor direcione, Senhor, as pessoas que estão a caminho da Tua casa, Senhor. Que o Senhor abra, Senhor, os nossos corações para que nós recebemos este alimento, Senhor. Este alimento vindo, Senhor, do Teu altar, Senhor. Grandioso Deus, direcionado, Senhor, pelo Teu servo. Grandioso Deus, que nós estejamos dispostos cada vez mais, Senhor, a viver este evangelho maravilhoso, Senhor. Viver segundo os Teus ensinamentos e os Teus preceitos. Grandioso Deus, que eu te peço, direciona a vida do pastor, direciona a vida do Eduardo também, Senhor. Direciona as nossas vidas segundo a Tua vontade, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Irmãos, eu convido a todos para estarem abrindo as suas Bíblias em Atos 2. Vamos estar lendo dos versículos 40 ao 47, de forma alternada. Atos, capítulos 2, dos versículos 40 ao 47, de forma alternada. Todos encontraram? Com muitas outras palavras, Deus testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então que lhe aceitaram a palavra, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 13.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiram pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Agora eu convido a todos. Amém. Agora eu convido a todos a estarem abrindo seus hinários no hino número 49, Sempre Vencendo. Ele subiu.
dos fortes dá a vitória e nem dos que correm melhor. Passando para a parte das promessas de perdão, convido os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias em Miqueias, o capítulo 7, dos versículos 18 e 19. Eu vou estar lendo essa passagem, gostaria que os irmãos prestassem atenção. Miqueias, no capítulo 7, os versículos 18 e 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza dos mares. Agora eu peço o presbítero Adenilson que esteja conduzindo a nós em oração agora de remissão dos nossos pecados. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória, Pai. Deus dos nossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meu Deus, agora, Pai, nós nos prostramos diante da tua presença, ó Pai, nos humilhamos, Senhor, porque nós sabemos, ó Deus, que nós pecamos, ó Deus, infelizmente, ó Pai, em ações, em pensamentos, em negligência, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que nós temos, ó Deus, cometido muitas falhas, ó Deus, que desagradam ao Senhor, ó Pai. Então, meu Deus, mas nós te suplicamos, ó Deus, que o teu Santo Espírito, ó Deus, venha, ó Deus, nos ajudar, nos fortalecer, ó Pai, para que nós possamos, ó Deus, fugir, ó Deus, e resistir, ó Pai, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, ó Pai. Ajude-nos, ó Pai, para que nós possamos ter nojo, ó Pai, do pecado, que nós possamos, ó Deus, quando pecarmos contra o Senhor, ó Deus, nos arrepender e nos humilhar, ó Pai, e nunca mais, Senhor meu Deus, cometer, ó Deus, pecados que não agradam ao Senhor, ó Pai. Nós sabemos que nós somos falhos, que nós pecamos, ó Pai, mas suplicamos, clamamos ao Senhor a ajuda do Espírito Santo, ó Pai. Ajude, ó Deus, cada irmão, ajude, Senhor meu Deus, para que nós, ó Deus, possamos, ó Deus, ter o desejo, ó Deus, vivo em nossos corações, ó Pai, de cumprir a lei do Senhor, ó Pai, de cumprir a tua vontade, ó Pai, porque nós sabemos, ó Deus, que ela é boa, perfeita e agradável, ó Pai. Nós sabemos, por causa da nossa condição, ó Deus, pecaminosa, nós não temos condição de cumpri-la perfeitamente, ó Pai, mas nós, ó Deus, clamamos que a cada dia, Senhor meu Deus, nós possamos crescer em santidade de vida, ó Pai. Ajude, ó Deus, é o que nós clamamos, é o que nós pedimos, é o que nós agradecemos no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Convido todos os irmãos a estarem abrindo seus inários no hino de número 172, Chuvas de Bênçãos. E ao decorrer da gente estiver cantando esse hino, os irmãos estão com a oportunidade de estar depositando no gasofilácio seus dízimos e ofertas. Hino 172. Chuvas de bênçãos teremos pelas promessas de Deus, tempos benditos trazendo chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos.
Amém. Agora a palavra está com o diácono para a consagração dos dízimos e ofertas. Glorioso Deus, Deus de excelso amor, obrigado, Senhor, pela oportunidade de trazer na Tua casa, Senhor, os frutos, Senhor, que o Senhor tem nos agraciado, essas bênçãos maravilhosas que o Senhor tem colocado no lar de cada irmão, de cada família, Senhor. E grandioso Deus, também te clamo, Senhor, pelas pessoas que estão pedindo um emprego, Senhor. Grandioso Deus, que o Senhor abra uma porta de emprego para elas, Senhor. Continue sustentando o lar de cada irmão, de cada família, Senhor. Trazendo, Senhor, as bênçãos, Senhor, da Tua misericórdia, da Tua graça sobre as nossas vidas, Senhor. Grandioso Deus, é que te peço nesta manhã, nesta noite, desculpa, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Agora o Ministério de Louvor está com a palavra para nos estar conduzindo em mais uns cânticos. Boa noite, Deus. Mais uma vez estamos aqui reunidos na presença do nosso Deus, né? Que nós possamos ser atraídos cada dia mais pelo Senhor para estarmos na casa dele, cultuando, louvando e exaltando o nome dele. Não só atraídos para a casa, mas que o Senhor possa estar nos atraindo para ele em todo momento. Amém?
pelo Senhor, mas nós precisamos andar na luz. E se nós dissermos que nós não temos pecado, nós somos mentirosos e fazemos a palavra do Senhor mentirosa. Então, que nós possamos andar na luz, segundo a vontade do Senhor. Se disser
Continuidade ao nosso culto, eu peço que cada criança se coloque de pé, está fazendo oração para você estar sendo liberada para o culto de acordo com as suas idades, e logo após a palavra está com o nosso pastor, para a gente estar escutando a palavra, está separada para nós hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço, ó Pai, em especial pela vida de cada criança, ó Pai, que se encontra aqui nessa noite, ó Pai. Senhor, meu Deus, eu te peço, ó Pai, te agradeço por esse culto que elas vão ter agora, ó Pai, que é de acordo com a sua linguagem, ó Pai, de acordo com a sua maneira de entender, ó Pai, mas o culto não é menos importante, ó Pai, do que esse que vai acontecer aqui agora no nosso templo, ó Pai. A gente sabe, ó Pai, o quão importante é ensinar as crianças, ó Pai, desde pequenas, ó Pai, para que no futuro, ó Pai, elas não se desviem do seu caminho, Senhor meu Deus, que elas no futuro não sejam levadas por qualquer vento de doutrina, ó Pai, ou por qualquer mentira, ó Pai, que o mundo prega para elas, ó Pai. Senhor meu Deus, eu te peço também pela vida dos pais, ó Pai, que trouxeram as suas crianças aqui hoje, ó Pai. A gente sabe a responsabilidade que é, Senhor meu Deus, assumir esse compromisso, ó Pai, de estar guiando as crianças nos seus caminhos, ó Pai. E a gente sabe, ó Pai, que o Senhor que é que conduz a vida de cada uma delas. Senhor meu Deus, eu te peço, te agradeço, ó Pai, e já também, ó Pai, desde já te agradeço, ó Pai, por essa palavra que a gente vai ter agora, ministrado pelo nosso pastor, Senhor meu Deus. A gente sabe que não é nada vindo da cabeça dele, ó Pai, a gente sabe que é aquilo que o Senhor preparou para nós hoje, ó Pai, a gente sabe que é isso que é o nosso alimento espiritual, ó Pai, e é isso que o Senhor quer que a gente escute nessa noite de hoje. Senhor meu Deus, eu te peço, ó Pai, por todos os irmãos que estão aqui, é isso que eu te peço, te agradeço, não em meu nome, mas em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Boa noite, queridos irmãos. Vejo o jovem Eduardo assumindo o púlpito para dirigir culto. E eu lembro que quando eu vim para a igreja, eu comecei a dar os primeiros passos na igreja e já era colocado para dirigir culto. Eu sempre era chamado para fazer algumas coisas dentro da igreja. Eu vejo o jovem Eduardo despontando dentro da nossa igreja, abraçando a responsabilidade, que é muito importante, viu, Eduardo? Deus continue te ajudando, te fortalecendo em nome de Jesus, assim também como os demais irmãos que têm nos ajudado a conduzir a obra do Senhor. Isso é muito importante também. Meus queridos, vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 2, versículo 42. Nós já fizemos essa leitura aqui, mas vamos fazê-la mais uma vez. Atos capítulo 2, versículo 42, vamos fazer essa leitura todos juntos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém. Obrigado a Deus por estarmos aqui na tua casa, servindo ao Senhor. Obrigado a Deus por cada irmão, cada irmã que o teu Santo Espírito atraiu para estar conosco nessa noite. Obrigado a Deus pelos irmãos que estão nos acompanhando pela live, pela internet, pelos queridos irmãos também, ó Deus, que assistem os cultos pelo YouTube. Nós temos observado, ó Deus, a curiosidade de pessoas de vários lugares do Brasil assistindo os trabalhos da Igreja Presbiteriana do Diamante. Pedimos, ó Deus, que tudo que é feito aqui, ó Pai, vá de encontro às necessidades, ó Pai, das pessoas. Que os trabalhos aqui da nossa igreja, que está pela internet, possa alcançar, ó Deus, o aflito, o perdido, ó Deus, o que está triste, o que está decepcionado com a vida, o que está precisando de um encontro verdadeiro com o Senhor. Que o Senhor possa produzir isso, ó Deus, por meio desse trabalho que a internet favorece, ó Deus, a Igreja Presbiteriana do Diamante. E continua, Deus, usando cada um dos queridos irmãos aqui da nossa igreja. Continua usando, ó Deus, o louvor, ó Deus, com graça, com misericórdia, ó Deus, com entusiasmo, com desejo de servir ao Senhor. Continua usando, ó Deus, a junta diaconal, Deus, com toda alegria, com todo fervor na presença do Senhor. Continua usando também, ó Deus, os presbíteros, cada sociedade, que o Senhor possa estar abençoando, em nome de Jesus, ó Deus, que a Igreja Presbiteriana do Diamante possa caminhar, ó Deus, fervorosa,
dinâmica, ó Deus, alegre, na presença do Senhor, fazendo a obra do Senhor, porque sabemos, ó Deus, que o dia da volta do Senhor se aproxima, que breve, ó Deus, breve, Senhor, estaremos com o Senhor para todo sempre, e o Senhor quer encontrar a sua igreja trabalhando, a sua igreja fazendo a obra, não importa o que esteja acontecendo. Por isso, capacita cada um de nós, ó Deus, fortalece cada um de nós, nos dá ânimo, ó Deus, nos faz perseverar a cada minuto na presença do Senhor. E oramos, ó Deus, que a palavra do Senhor nessa noite venha de encontro às nossas necessidades, venha de encontro, ó Deus, aos desejos e anseios dos nossos corações, para que possamos sair daqui, ó Deus, alegres, felizes, sabendo que o Senhor falou conosco. Oramos nessa noite agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos irmãos, nós vamos entrar em uma série de sermões chamado As Marcas da Verdadeira Igreja. Nós vamos completar o mês de julho trabalhando em cima dessas marcas, que são 3 marcas que identificam uma verdadeira igreja. Para os irmãos entenderem como é que surgiu essa ideia das 3 marcas da verdadeira igreja, com a reforma, as igrejas protestantes, no caso as igrejas luteranas, algumas batistas que estavam começando a surgir ali no século XVI, começando a desenvolver, elas estavam sendo combatidas pelo catolicismo. A igreja católica não aceitava a saída dos irmãos ou das pessoas da igreja, porque ela dizia, a igreja católica afirmava naquela época que ela era a única porta de entrada para a eternidade, e uma vez a pessoa saindo da igreja católica, ela estava condenada, e não havia nenhuma salvação, ou mais ainda, a pessoa que saísse da igreja católica estava debaixo da maldição do Papa, porque a igreja ela tinha autoridade, segundo a igreja católica, ela tinha autoridade dada por Deus. O Papa era o substituto de Deus aqui na terra. Então, quando alguém saía da igreja católica, é como se alguém estivesse saindo debaixo da autoridade de Deus, já que deixava de obedecer ao Papa. E em meio a esses reclames da igreja católica, surgem os reformadores, principalmente naquela época, Lutero, Zwinglio e Calvino, que vão buscar de alguma forma extrair da palavra de Deus o que seria uma igreja verdadeira, já que a igreja católica dizia ser a igreja verdadeira. Lutero, Zwinglio e Calvino vão trabalhar em cima desse princípio. Vamos ver quais são as características de uma igreja verdadeira, como uma maneira de afrontar ou de combater a igreja católica naquela época. E aí, eles vão definir que uma igreja verdadeira, ou como uma igreja que agrada a Deus, que segue a vontade e os princípios do Senhor, ela possui 3 princípios. O primeiro é a pregação pura do Evangelho. Então, uma igreja verdadeira, ela vai ter preocupação, zelo em pregar o puro Evangelho. A segunda característica de uma igreja verdadeira, que foi trabalhada por Lutero e por Zwinglio, por Calvino, é que ela teria a administração correta dos sacramentos. Por que ela teria que ter a administração correta dos sacramentos? Porque os reformadores, eles não concordavam com a forma de administração dos sacramentos da igreja católica. A igreja católica trabalha os sacramentos com a ideia de transubstanciação, que o vinho e o pão ali se transformam literalmente no corpo e no sangue de Jesus. E a igreja reformada então combate essa ideia, falando que a igreja verdadeira, ela vai trabalhar, ou ela vai administrar corretamente os sacramentos. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, a terceira característica de uma igreja verdadeira, é que ela é uma igreja preocupada com a disciplina. A igreja, ela administra também corretamente a disciplina na igreja. Ou seja, a igreja do Senhor não deixa as coisas correrem soltas. Diante das dificuldades, diante de algum problema muito sério na igreja, deve-se aplicar a disciplina. Então, essas 3 características foram trabalhadas pelos reformadores. E assim,
eles concluíram que uma igreja que observa essas 3 características e trabalha em cima dessas 3 características, você pode confiar nessa igreja, você pode frequentar essa igreja, você pode ser membro dessa igreja, porque você está debaixo de uma igreja séria, de uma igreja que pratica aquilo que o Senhor determinou que a igreja praticasse. E assim, meus queridos, a igreja presbiteriana surgiu, né, por meio de Zwinglio, por meio de John Knox, em cima desses princípios. Depois nós vamos ter algumas outras igrejas, como as batistas e algumas outras anglicanas, que vão trabalhar também em cima de princípios corretos e de princípios ligados a essas 3 características. Mas no nosso caso aqui, a igreja presbiteriana, ela sempre procurou, desde a sua fundação, desde o seu início, a viver em cima desses 3 princípios: a pregação pura do Evangelho, a administração correta dos sacramentos e a aplicação da disciplina. A igreja presbiteriana sempre buscou fazer isso. Agora, meus queridos, sabendo que nós precisamos procurar uma igreja que viva essas 3 características, que prega essas 3 características, onde encontrar essa igreja? Nós já encontramos, né? Nós estamos aqui na igreja presbiteriana. Mas a pessoa que está aí fora, alguém que está na internet nos assistindo, onde encontrar essa igreja? Diante de tantas igrejas que existem no Brasil e no mundo. São tantas as denominações, cada uma dizendo que é a igreja verdadeira. Como aprofundar? Como saber de uma forma mais profunda, como encontrar essa igreja verdadeira? Exercendo, meus queridos, ou aplicando essas verdades nas nossas vidas, ou vivendo essas verdades nas nossas vidas, ou na igreja. Quando nós olhamos esse texto aqui, de Atos capítulo 2, o relato de Atos do capítulo 2 é sobre o início da igreja que estava se formando ali em Jerusalém. A igreja, ela começa ali em Jerusalém, meus queridos, cheia de pessoas de todas as nações, porque ela veio por causa do resultado de Pentecostes, e a festa de Pentecostes era um momento em que os judeus de todas as nações se reuniam ali em Jerusalém, e ali, depois dessa reunião de Pentecostes, nós sabemos que o Espírito Santo desceu ali, e depois houve a pregação de Pedro. Nós temos esse relato aqui, aonde Pedro prega e 3.000 pessoas são convertidas, 3.000 pessoas são salvas pelo Senhor. E há algumas características aqui que são parte da igreja verdadeira, que está aqui nesse texto, e que são características dessa igreja desse tempo, exatamente porque a igreja está começando. E como a igreja está começando, ou seja, eles estão há poucos meses sem estar com Jesus, há pouco tempo longe de Jesus, mas ainda estão quentes do ensino de Jesus. Eles ainda estão vivendo aqueles ensinos, vivendo aquela companhia de Jesus ainda, mesmo ele na eternidade, mas ainda Jesus é muito real. O ensino de Jesus para eles naquela época, há 2000 anos atrás, ainda era muito real. Então aqui, o texto de Atos capítulo 2 vai nos mostrar como que uma igreja que absorve os ensinos de Jesus e que prega os ensinos de Jesus, vive os ensinos de Jesus, ela externa essas características que os reformadores definiram como de uma igreja verdadeira. Aqui em Atos 2 já está atuando a igreja verdadeira, ela é atuante, ela começa a desenvolver em Jerusalém, começa a chegar novos membros dentro da igreja. Mas por quê? Porque ela está agindo, ou ela está vivendo esses 3 princípios que os reformadores trouxeram para que nós pudéssemos identificar uma igreja verdadeira. E uma dessas características que está aqui nesse texto, meus irmãos, é a pura pregação do Evangelho. Uma das características do crescimento dessa igreja aqui, da comunhão dessa igreja, do desenvolvimento dessa igreja, de tantas almas se converterem, é exatamente o primeiro ponto que nós vamos pregar hoje: a pura pregação do Evangelho, que é a primeira característica de uma igreja verdadeira. Então, meus irmãos, o que podemos aprender com essa primeira marca de uma igreja verdadeira? O que nós podemos aprender? Primeira coisa que nós precisamos aprender com a primeira marca de uma igreja verdadeira:
é que essa igreja verdadeira, a sua pregação é fiel às Escrituras. A igreja verdadeira, a igreja que agrada ao Senhor, a pregação dela é fiel às Escrituras. Veja o que diz a parte A do versículo 42, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. É interessante, meus irmãos, que o termo perseverar no grego é proskarterel, perseverar, e significa continuar a fazer algo intenso, com intenso esforço, com a possível implicação de, apesar da dificuldade, devotar-se a continuar ou persistir. A palavra que perseveravam significa continuar fazendo algo que foi ensinado com todo esforço, sem desanimar, sem desistir. Então, uma característica da igreja que agrada ao Senhor, que carrega essas três marcas, é a sua pregação é fiel às Escrituras. Por quê? Porque o que ela aprendeu, ela não abandona. E aqui nós temos o relato dos discípulos, que aprenderam de Jesus, passaram 3 anos com Jesus, foram ensinados por Jesus e estavam levando adiante o que foi ensinado por Jesus, sem abandonar. E aí, meus queridos, aqui o tema, ou a palavra proskarterel, significa persistir, mas persistir em quê? Persistir, meus queridos, na doutrina que Jesus transmitiu para os discípulos e que até Jesus orou por isso. Jesus ensinou os discípulos e ainda orou pedindo a Deus que eles permanecessem nesse ensino. Veja o que diz João 17:17, diz assim, ó: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. O que é que os discípulos estavam fazendo aqui no século I? Levando adiante a palavra do Senhor. Por quê? Porque foi confiado a eles, Jesus confiou a eles, Jesus até orou para que eles levassem adiante essa palavra da verdade. E eu quero dizer para os irmãos que a oração sacerdotal de Jesus em João 17 não foi apenas para os discípulos, não, meus queridos, naqueles dias, há 2000 anos atrás, mas a oração sacerdotal de Jesus foi para nós nos dias de hoje. E se a pregação ela permanece fiel, e se nós encontramos ainda igrejas preocupadas com a pregação, com a fidelidade às Escrituras, é porque Jesus orou há 2000 anos atrás para que sempre existisse pessoas preocupadas com a pregação. João Calvino disse uma frase interessante. João Calvino disse que o culto sem pregação não é culto. Culto sem pregação não é culto. E aqui está, meus queridos, algo que nós precisamos entender sobre o culto solene. Porque quando nós nos reunimos aqui nesse lugar, aqui há uma solenidade. Exemplo de solenidade, o desfile de 7 de setembro. Vai no desfile de setembro, e eu duvido alguns dos irmãos encontrar no meio daquelas pessoas do exército, da polícia, da marinha, da aeronáutica, alguém que não esteja fardado, alguém que não esteja ali em reverência, alguém que não esteja ali desfilando perfeitamente, tentando mostrar o melhor para a sua pátria. Quando nós nos reunimos aqui, meus queridos, também é solenidade. Há uma solenidade, nós não podemos nos portar aqui de qualquer jeito, porque assim como o exército, como a aeronáutica se porta com cuidado e com zelo diante da nação, assim nós devemos nos portar com todo cuidado e zelo diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores que está aqui nesse lugar. É por isso, meus queridos, que a palavra do Senhor ela deve ser trabalhada com zelo
ela deve ser trabalhada com cuidado, ela deve ser trabalhada com fidelidade, porque assim você vai identificar uma igreja verdadeira, que é a igreja que é fiel às Escrituras. Interessante, meus queridos, que Lutero falou que há várias formas que a palavra assume. Existem várias formas que a palavra assume. Ele diz assim, a palavra ela é eterna, ela é o Logos, a segunda pessoa da Trindade. A palavra ela é o Verbo encarnado, ela é Jesus. A palavra ela é escrita, ela é a Bíblia. A palavra ela é gritada, ela é a pregação. Se a pregação não é fiel, meus queridos, não há vida na igreja. E se na pregação não é fiel, a igreja não é fiel. E se eu não estou pregando as Escrituras aqui, meus queridos, se eu não for fiel às Escrituras, você não está sendo alimentado. Você vai ser uma ovelha magra, apática, desanimada. Você vai ser uma ovelha que não sente desejo de comer ou de ir atrás do seu pastor, porque você não foi alimentado, você não aguenta nem se levantar, nem sair para ir no pasto comer. É por isso, meus queridos, que nós podemos entender que uma vez que você retorna à casa do Senhor todo domingo, é porque o alimento que foi dado a você domingo passado encheu sua pança, encheu sua barriga para que você fosse sustentado a semana toda. Mas aí eu acredito que quando da sexta-feira, dado no sábado, você fala assim, opa, já estou com fome de novo, preciso do alimento espiritual do Senhor. Aí você chega no domingo, se a pregação não é fiel, você sai daqui com fome do mesmo jeito. Mas se a pregação é fiel, meus queridos, a palavra de Deus te alimenta, porque a palavra de Deus verdadeiramente é comida. Meus queridos, e quando a igreja prega a palavra do Senhor com fidelidade, nós podemos dizer que temos crentes dentro da igreja rechonchudos, gordinhos espirituais, que são pessoas resistentes, são pessoas fortes às dificuldades, às lutas da vida. Não é por acaso, meus queridos, que o Senhor orou para que a pregação fiel das Escrituras fosse preservada durante a história da igreja. Sempre na história você vai encontrar alguém sendo levantado pelo Senhor para recuperar aquilo que estava sendo perdido por meio das Escrituras. Houve um momento negro na história, meus queridos, a Idade Média, que é chamada da Idade Negra, onde as Bíblias estavam escondidas nos mosteiros e apenas os monges tinham acesso às Bíblias. E por algum momento, alguns historiadores dizem, ou chegam a acreditar, que a palavra do Senhor estava longe das pessoas. Chega a acreditar que a população, as pessoas comuns, não tinham acesso à palavra. Mas você lendo com cuidado a história, você averiguando com cuidado a história, você vai descobrir Deus sempre levantando alguém fiel às Escrituras, e assim levantando de novo, colocando na história a pregação fiel das Escrituras. Calvino disse, meus queridos, Deus fala e seu povo responde. E Calvino quer dizer que se Deus fala por meio da pregação de sua palavra e ninguém está ouvindo e respondendo, então nenhuma igreja existe. Mas onde a palavra é fielmente pregada e recebida, aí a marca da verdadeira igreja pode ser notada. Meus queridos, qual seria então o tema da pregação dessa igreja que prega fielmente a palavra de Deus? Qual é o tema da pregação dessa igreja? Essa igreja que tem um cuidado em pregar a palavra fielmente, ela prega sobre o quê? Arrependimento. A pregação fiel da palavra do Senhor tem como tema central arrependimento. A palavra central, o tema central da mensagem não é prosperidade. O tema central da mensagem, meus queridos, não é adquirir bens materiais. O tema central da mensagem das Escrituras não é saúde. O tema central da mensagem aqui, meus queridos, não é fazer a sua vontade. O tema central aqui é que a palavra do Senhor vai de encontro a homens perdidos,
Há homens que estão vivendo no escuro, nas trevas, e a palavra do Senhor vai de encontro a esse homem, a essa mulher que está perdida e transforma por meio da pregação. É por isso que a palavra tem que ser pregada com fidelidade, porque é ela que converte, ela que transforma, ela que muda. Portanto, meus queridos, se a pregação da palavra não é pregada fielmente, nós podemos estar aqui com a igreja cheia de pessoas ricas, abastadas, sendo prósperas, recebendo bens materiais, mas indo para o inferno. A pregação do Senhor, meus queridos, tem que ser com fidelidade. Se você voltar ao texto, nós lemos o versículo 42, mas o versículo 38 fala como é que essa igreja estava pregando fielmente essa palavra, qual era o tema que eles estavam usando. Versículo 38 diz assim: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A mensagem da igreja que prega fielmente a palavra do Senhor é arrependimento, é transformação de vida, é abandone o seu pecado, é deixe de ser do jeito que você é. Pode vir do jeito que você está, mas uma vez na presença do Senhor você é mudado, transformado pelo poder da pregação. O pastor Daniel Wright, do ministério Winery, ele disse assim: para pregar puramente o evangelho, um ministro deve pregar que os pecadores são justificados somente pela graça de Deus, que é recebida somente por meio da fé, que é um dom de Deus. Para pregar puramente o evangelho, o Dr. Daniel diz, um ministro deve pregar que os pecadores são justificados somente pela graça. Aí de vez em quando, meus queridos, você escuta um cantar da sereia do lado de cá, do lado direito, do lado esquerdo, na sua frente, atrás, achando que é a mensagem de Deus, que é a pregação de Deus, e de repente você vê que sua vida está do mesmo jeito, você continua com os mesmos pecados, vivendo a mesma vida, você não muda, não acontece nada de novo na sua vida. Por quê? Porque não é pregação pura do evangelho. Então, meus queridos, podemos aprender como essa igreja do século II sobre uma igreja fiel, é que a sua pregação é fiel às Escrituras. Segundo, que podemos aprender com essa igreja do primeiro século sobre uma igreja verdadeira, é que a pregação da igreja verdadeira, ela é fiel e abre os olhos dos crentes para o que é mais importante. Além da pregação ser fiel, ela abre os olhos dos crentes para o que é mais importante. Veja, o versículo 42, ele todo diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A pregação fiel das Escrituras, meus queridos, direcionou a igreja para um comportamento que essa igreja exercia e que nós precisamos praticar também. E se você está numa igreja que prega fielmente as Escrituras, você é conduzido a agir dessa forma, como eu vou relatar para os irmãos aqui. Porque a pregação pura do Evangelho, ela abre a mente obscurecida daquele que está chegando à presença do Senhor para o que é mais importante. E o que é mais importante, meus queridos? O que seria mais importante? Está aqui nesse texto. Por isso eu quero deixar para os irmãos, ou falar para os irmãos categoricamente, que a pregação do Evangelho não pode ser secularizada. Ou seja, o Evangelho não pode ser misturado com coisas de homem, senão a sua mente não é aberta para o que é mais importante. E deixa eu dizer uma coisa para você, nesses dias, nesses últimos dias, nunca se secularizou tanto a mensagem do Evangelho. Nunca se colocou tantas bugigangas, objetos e coisas supersticiosas dentro da igreja e no meio da pregação para poder atrair a atenção das pessoas. Há poucos dias, meus queridos, mandaram para mim um vídeo e eu fiquei pasmo com a ignorância das pessoas, porque uma vez que o evangelho que é pregado na igreja não é o verdadeiro, as pessoas permanecem na ignorância. E aí era um pastor participando de uma conferência em que, meus queridos, ele não falava nada com nada.
se dizendo falar língua estranha, começou a falar umas palavras esquisitas, sem hiena nem beira, e as pessoas dizendo amém, glória a Deus, amém, e eu, amém o quê? Ele não estava falando inglês, ele não estava falando japonês, ele não estava falando língua nenhuma, ele inventou uma língua na hora, e falando para as pessoas, e as pessoas, glória a Deus, amém, aleluia. Meu querido, amém, aleluia, glória a Deus, é quando você está entendendo a pregação, quando ela fala no seu coração, quando ela realmente vai de encontro à sua necessidade, quando ela toca no fundo e você diz, amém, Senhor, eu precisava ouvir isso, amém, Senhor, glória a Deus, porque era isso que eu estava precisando, meu coração estava desejoso de ouvir isso, de sentir isso. Tem que ser amém, meus irmãos, para a clareza do Evangelho, tem que ser amém, meus queridos, para as palavras que podem ser entendidas da pregação. Por isso que a pregação não pode ser secularizada. A pregação, meus queridos, do Evangelho não pode ser materialista. Como eu disse aqui para os irmãos, estão conduzindo as pessoas na direção errada. E as pessoas não estão abrindo a sua mente para o que é mais importante, mas para o que é supérfluo. Estão abrindo suas mentes para o que não vale nada. Mensagens materialistas é o que mais nós temos aí. Você pode escolher qual pregador com mensagem materialista você vai ouvir durante essa semana, mas eu garanto para você que você vai ouvir mensagens de sermões, pregações materialistas que não vai surtir efeito nenhum na sua vida, não vai te alimentar, não vai te fortalecer, você vai continuar ainda desejoso de alguma coisa sem saber o que é, por causa do sermão materialista. Por isso a pregação do Evangelho, meus queridos, também não pode ser antropocêntrica. Ou seja, a mensagem do Evangelho não pode exaltar o homem, bendizer o homem. A mensagem do Evangelho, a pregação do Senhor, não está aqui para colocar o homem num patamar alto, num pedestal, onde ele vai ser exaltado, glorificado, onde muitas vezes nas mensagens colocam-se Jesus como garçom, ou Deus como um garçom que está ali para lhe servir. Só basta você pedir, e esse Deus garçom vai vir com uma bandeja para lhe entregar aquilo que você quer. A mensagem não é antropocêntrica, a mensagem é cristocêntrica. O negócio não é o que nós queremos, não. O negócio é o que nós podemos dar ao Senhor, é o que nós podemos oferecer ao Senhor, porque durante toda a semana o Senhor te deu ar, o Senhor te deu saúde, o Senhor te deu livramento, o Senhor cuidou de sua família, o Senhor te abençoou na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, e o domingo é o dia de você dar, se doar, se entregar. A mensagem não pode ser antropocêntrica, meu querido. A pregação, meus queridos, também não pode ser corrompida. Nós temos que ter um ouvido que possa discernir o que é do Senhor e o que não é, o que é de Deus e o que não é. E muitas vezes o que é de Deus é aquilo que nos fere e nos coloca no nosso devido lugar. E o que não é de Deus é aquilo que nos acaricia, que não muda a nossa vida, que faz com que nós continuemos vivendo a mesma vida medíocre. E passamos a semana nos nossos pecados ocultos, mentindo, enganando, sendo crentes, agentes secretos, crentes 007, que só depois de muito mau testemunho é que a pessoa vai dizer, é crente, eu não sabia. É porque não foi alcançado pela pregação fiel das Escrituras. Porque no dia que você for alcançado pela pregação fiel das Escrituras, você não é mais o mesmo. A pregação muda, transforma, mas ela precisa ser fiel. Por isso a pregação fiel das Escrituras vai produzir nos cristãos atitudes que se parecem mais e mais com as atitudes de Jesus. E essas atitudes estão aqui. A igreja do primeiro século, pregando o Evangelho fiel, segundo Jesus ensinou,
aquilo estava produzindo neles um comportamento que eles externaram, está aqui relatado nesse texto, ao qual eles viviam continuamente na sua caminhada. E quais são, meus queridos, essas atitudes? A primeira atitude que o texto nos mostra é que eles tinham comunhão. Eles tinham comunhão uns com os outros. Você vê, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Meus queridos, crente alcançado pelo evangelho verdadeiro não gosta de futrica, não gosta de fofoca, não vive de telefone sem fio, não vive de falar mal do irmão. Crente alcançado pela pregação fiel das Escrituras, ele ama o seu irmão, porque a pregação fiel das Escrituras faz esse crente viver como Cristo viveu. E Cristo amou, mesmo o seu pior inimigo, Jesus Cristo amou. E eles aqui, meus queridos, demonstravam uma comunhão plena, a ponto de Tertuliano, historiador da época, dizer que o imperador romano colocou agentes secretos, soldados, para perseguir a igreja e observar também o seu comportamento. E quando eles voltavam para trazer o relato para o imperador romano perguntava: e aí, como é que é esse tal de crente cristão que segue Jesus, como é que eles vivem? E os soldados diziam: olha, uma das maiores características, ou uma das características que mais nos impressiona, é que eles gostam de estar juntos, de comer juntos, de viver juntos, de dormir juntos, de saírem juntos, de glorificar juntos, de se alegrar juntos, de andar juntos. Eles vivem plenamente em comunhão, assim diziam os soldados para o imperador romano. Ah, meus queridos, é muito triste de vez em quando ouvir, às vezes aí fora, alguém dizer: eu não vou na igreja mais, porque fulano pisou no meu calo, porque cicrano não foi com minha cara, porque eu briguei com Beltrano, porque... Meus irmãos, claro que há um desafio na comunidade de se aturar, de aprender a viver uns com os outros, mas contamos com a experiência de que a fiel pregação do Evangelho traz uma mudança radical na vida do cristão, a ponto dele viver em plena comunhão. E é interessante, meus queridos, que Jesus orou em favor disso, sabia disso? Jesus orou para que os crentes vivessem em comunhão. João 17, oração sacerdotal, Jesus disse assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus orou para que a igreja fosse uma só, em comunhão. A pregação fiel do Evangelho produz isso, comunhão, não só entre os irmãos, não só entre os queridos irmãos, mas dentro de casa, na família, nos relacionamentos, no emprego, em todo lugar. Ele está procurando paz? Pregação fiel das Escrituras pode produzir isso. Está procurando segurança, tranquilidade? Claro que vai haver lutas, perseguições, mas a maioria, meus queridos, das vezes nós vamos ter paz e tranquilidade, porque o Senhor proporciona isso, por conta da pregação fiel das Escrituras. Outra característica, meus queridos, dessa igreja, além dela manter plena comunhão, eles repartiam o pão. Aqui é uma característica da igreja, meus queridos, que nós não praticamos hoje, que é a celebração da ceia. Eles gostavam de celebrar a ceia. Então, muitas vezes naquela época celebravam a ceia por semana. Toda semana eles estavam celebrando a ceia. Hoje nós praticamos a celebração da ceia por mês. Mas eles gostavam de celebrar a ceia por quê? Porque era um momento que a representação ali, o símbolo era do corpo de Cristo sentado à mesa com ele. Então a ideia deles, que ainda estava quente, porque Jesus tinha subido ao céu há pouco tempo, é que quanto mais eles celebrassem a ceia, mais eles sentiam a presença de Jesus ali com eles. Essa é a ideia. Por isso nós celebramos a ceia aqui também com essa finalidade. Nós estamos sentando à mesa com o Senhor.
Em outras palavras, uma igreja que recebe a fiel pregação do Evangelho, ela quer estar em plena comunhão com Jesus todo dia. Ela busca comunhão com Jesus todos os dias. E aí sabe o que eles faziam, além da ceia, para ter essa comunhão com Jesus, plena todos os dias? Eles oravam. Os discípulos oravam. E sabe o que significa essa palavra orar aqui no grego? Essa palavra orar no grego, ela está assim, é prosekai. Prosekai significa orar a Deus com perseverança. Sabe o que está por trás aqui desse texto? Dizer que eles oravam com perseverança? É porque naquela época o domínio era romano, mas a cultura era helenista. E havia muito paganismo naquela época. E quando as pessoas pagãs iam conversar com seus deuses, eles levavam alguma coisa para representar a oração. Eles não oravam ao seu Deus, eles levavam um objeto, um presente. E aquele presente era uma forma dele dizer para aquela entidade: olha, eu estou precisando de seu favor, toma esse objeto ou esse presente para que você me favoreça. Aí a igreja que está crescendo nesse contexto de paganismo, ela agora recebe do Senhor Jesus a novidade que é poder orar diretamente a Deus, porque Jesus morre na cruz e o véu se rasga. Ao se rasgar o véu, agora os crentes poderiam simplesmente se ajoelhar e orar ao Senhor, porque agora o Senhor estava ali pronto para receber as suas orações. Aí sabe o que os crentes daquela época estavam fazendo? Eles estavam orando incessantemente, como se dissesse assim: opa, nós não podíamos orar a Deus, nós não tínhamos essa oportunidade, e agora nós temos, vamos aproveitar o máximo que pudermos para termos comunhão com Deus. É por isso, meus queridos, quando nós vamos ver o texto de Isaías que diz assim: buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, nós perdemos a oportunidade, porque nós entendemos subjetivamente que está tão fácil o nosso acesso a Deus, que não tenho acesso a Deus hoje, amanhã eu tenho. Aí o amanhã vem e você não tem acesso. Aí às vezes você passa uma semana sem orar a Deus, e às vezes você nem sente falta. Mas aqui, meus queridos, eles estão mostrando que cada segundo da vida deles era para orar, porque eles estavam pensando já naquela época que Jesus estava voltando. Até esse detalhe eu não falei para os irmãos, mas nessa época aqui, eles achavam que Jesus estava voltando. Por isso que você vai ver o texto dizendo assim, que eles vendiam suas propriedades, versículo 45, eles vendiam suas propriedades, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade, porque aquelas pessoas ricas que tinham bens materiais, dividiam entre as outras, porque eles achavam que Jesus estava voltando, naqueles dias lá. Então eles estavam aproveitando cada momento para estar mais próximo do Senhor. Aí João 14, versículo 13 e 14, nos mostra como que eles se apoiavam nas Escrituras para ter aquelas atitudes de orar constantemente. João 14, verso 13 e 14 diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ora, meus irmãos, Jesus morre na cruz, o véu é rasgado, abre-se uma porta de possibilidades para se orar a Deus, e em cima do texto que diz que você pode pedir qualquer coisa, os discípulos estavam lá: Senhor, preciso de força, Senhor, preciso de renovo, Senhor, nos ajuda a dar sabedoria, Senhor, para conduzir a igreja. Eles estavam, meus queridos, aproveitando para pedir ao Senhor aquilo que eles tinham necessidade. Esse comportamento dos apóstolos, meus queridos, era resultado da sua fidelidade às Escrituras. Veja que é um padrão, veja que é uma sequência. Se a igreja prega a palavra fiel, a pregação fiel vai gerar no crente um comportamento que vai o conduzir a uma maneira de viver piedosa que agrade a Deus. E aí, meus queridos,
A oração daqueles homens naquela época, pedindo a Deus que os ajudasse, revolucionou. Eles mudaram o Império Romano, eles revolucionaram o Império Romano, meus queridos. Eles causaram problemas ao Império Romano como nunca. Eles iraram vários dos imperadores por causa da postura deles, que era resultado da pregação fiel do Senhor Jesus para eles, que gerou aquele comportamento. A pregação fiel das Escrituras, meus queridos, nos ensina o que é mais importante na comunidade cristã. E o que é mais importante na comunidade cristã é a comunhão, partir do pão e a oração. O mais importante na comunidade é estar em plena comunhão uns com os outros, é sentar à mesa uns com os outros para glorificar o Senhor e orar. Temos aqui uma igreja, meus queridos, que é testemunho, que é exemplo para nós nessa noite. Aí, concluindo, eu pergunto para os queridos irmãos: você tem procurado uma igreja verdadeira? Ou você já encontrou a igreja verdadeira? Ou você está procurando sinais dessa igreja verdadeira, características de uma igreja verdadeira? Ou talvez você está aqui na igreja presbiteriana, já viu alguns lampejos de igreja verdadeira, mas não sabia disso, que a igreja presbiteriana, ela prega fielmente as Escrituras. É por isso que escutamos de vez em quando alguém dizer: eu estava sem saber para onde ir, até que um dia eu vi um vídeo de Augusto Nicodemos. Já ouviram isso? Eu estava sem saber o que fazer, e eu vi uma pregação do Hernandes. Eu estava triste e eu vi uma pregação do reverendo Cícero. Ô, glória! Coitadinho de mim, meus irmãos, menor de todos. Mas eu quero desafiar você a procurar a igreja verdadeira. E a primeira característica da igreja verdadeira é a pregação fiel às Escrituras, que vai gerar em você o comportamento desses cristãos aqui do século I, que agrada a Deus. E assim, esse comportamento vai te dar força, vai te dar sustentabilidade, vai te dar sustento para você estar na presença do Senhor. A pregação do Evangelho, ela é necessariamente, ou ela tem que ser necessariamente fiel às Escrituras, para que a igreja receba o alimento correto, para que a igreja receba a instrução correta, e para que a igreja possa viver verdadeiramente na presença do Senhor. Aí eu pergunto para você nessa noite: você encontrou a igreja verdadeira? Ou você está procurando uma igreja verdadeira? Quero desafiar você a procurar uma igreja que pregue fielmente a palavra do Senhor. Aí, se você perguntar assim: pastor, aonde tem uma? Aqui, Igreja Presbiteriana do Diamante. Pode ficar à vontade aqui. A pregação aqui é fiel às Escrituras. Eu tenho a responsabilidade, meus queridos, de não colocar nada de mim nessa pregação aqui, porque ai de mim, segundo a palavra diz, se eu acrescentar uma vírgula aqui, eu responderei. Mas mais que isso, quando a pregação é fiel, é o Senhor falando, não é o pastor. O pastor é apenas um agente, um instrumento do Senhor. Mas quando a pregação é fiel, pode ter certeza, Deus está falando com você. E nessa noite, a Igreja Presbiteriana do Diamante, com toda a responsabilidade, com todo o zelo e cuidado, se apresenta como uma igreja que zela da pregação fiel das Escrituras, que tem todo o cuidado e responsabilidade. Se você estiver procurando uma igreja, quero convidar você a fazer parte do corpo de Cristo que se reúne aqui nesse lugar, e convidar você a orar e buscar o Senhor em nome de Jesus nesse momento. Vamos orar. Ó bendito Deus, sabemos, ó Deus, que somos falhos, somos imperfeitos, somos limitados, que somos, ó Deus, às vezes relapsos, ó Deus, com a Tua vontade, com aquilo que o Senhor requer de nós. Mas uma coisa, Senhor, nós temos buscado como igreja presbiteriana: fazer a vontade do Senhor
demonstrar, ó Deus, ser uma igreja fiel ao Senhor, buscar, ó Deus, fazer a vontade do Senhor e colocar o Senhor como centro das nossas vidas. Por isso, nessa noite, ó Deus, te peço que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, de cada um dos queridos irmãos que entrou aqui nessa noite, que muitas vezes, ó Deus, foi enganado, foi às vezes conduzido de forma errada, ó Deus, por alguma mensagem que não condiz com a palavra do Senhor, que não condiz com a vontade do Senhor, que é o que nós temos muito aí fora, Deus, e que por causa disso, esse irmão, essa irmã se encontra fraca, se encontra, ó Deus, afastada dos caminhos do Senhor, se encontra às vezes, ó Deus, desanimada, se encontra às vezes confusa, Senhor, sem saber o que fazer, ou como continuar na presença do Senhor, por conta de um alimento, Senhor, às vezes fraco, um alimento raso, ó Deus, às vezes um alimento, ó Pai, que não supre, ó Deus, a fome das ovelhas, ó Pai. Deus, nessa noite, vivendo, ó Deus, a verdade do Senhor, que é, ó Pai, a pregação da Tua palavra fiel, nós te pedimos, ó Deus, que por meio da pregação o Senhor continue alimentando o Teu povo aqui nesse lugar, que o Senhor continue fortalecendo, ó Deus, o Teu povo, ó Deus, que se reúne nessa igreja, em nome de Jesus, que elas possam, ó Deus, ser fortes, ó Deus, que elas possam ser, ó Deus, firmes, ó Pai, para que elas possam continuar na presença do Senhor, enfrentando as lutas, enfrentando as dificuldades, enfrentando todo tipo de intempérie que vem na sua vida, mas, ó Deus, sabendo que está alimentada com a palavra fiel das Escrituras. Ó Deus, preserva a sua igreja presbiteriana, ó Deus, dessa forma. Também outras igrejas, Senhor, que tenham cuidado, zelo com a pregação. Outras igrejas que tenham zelo e o cuidado, ó Deus, com os sacramentos, com a administração dos sacramentos. Zela, ó Pai, cuida também de outras igrejas que também tenham cuidado com a disciplina, ó Pai, com a administração da disciplina. Nós sabemos que não é só a igreja presbiteriana que tem cuidado da pregação fiel das Escrituras. Existem outras igrejas, ó Pai, então por isso, ó Deus, cuida. Zela, ó Pai, em nome de Jesus, dá força a esse pastor, dá força, ó Deus, a essa comunidade a viver plenamente, ó Deus, a verdade do Evangelho, em nome de Jesus, porque é essa verdade que é alimento verdadeiro para nossas necessidades. Oramos, ó Deus, nessa noite agradecidos por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém, meus queridos irmãos. Quero convidar então a passar a palavra para o jovem Eduardo, que está na condução da liturgia dessa noite. Meus irmãos, agora indo para o encerramento do nosso culto, convido os irmãos que abram os seus hinários no hino 336, Transformação.
convido agora o nosso presbítero Eupídio, que esteja fazendo uma oração de encerramento do nosso culto hoje, e logo após a palavra vai estar com o pastor, ele vai estar impetrando a bênção, e depois disso só um minutinho para alguns avisos. Santo, santo,